Antes de iniciarmos o método 100, eu quero explicar para você o que são emoções. É muito importante entender isso antes de darmos início nesse nosso curso. Emoções são reações automáticas do nosso corpo para tomarmos atitude diante daquilo que está acontecendo. A emoção, ela pode trazer dor ou prazer. Quando a emoção traz dor, ela quer que você evite aquilo que está acontecendo. Quando a emoção traz prazer, ela quer que você repita aquilo que está acontecendo. Uma emoção que traz dor faz você tomar uma atitude para normalmente se salvar. Normalmente, quando surge uma emoção que provoca dor, ela está pensando que aquilo que está acontecendo pode ofender a sua vida de alguma forma. Por exemplo, o medo faz você tomar uma atitude diante de algo que pode fazer mal para você e, inclusive, matar você. O medo de um acidente, o medo de um assalto, o medo de uma queda, qualquer tipo de medo vem para poder fazer você tomar essa atitude. Existe uma linha de pensamento que acredita que todo sentimento limitante, toda emoção limitante, é medo. Então, tristeza seria medo, raiva seria medo, enfim, todo sentimento incômodo seria medo de alguma coisa. Por exemplo, a raiva seria o medo de ser incomodado, o medo de ser ofendido, o medo de fazer alguma coisa que vai gerar um resultado muito negativo para você, inclusive provocar algo destrutivo, talvez até chegar à morte. Eu vou usar muito essa palavra, me perdoe por usar essa palavra pesada, mas é porque no fundo é isso. O sentimento limitante vem para evitar que nós morramos. Vem para evitar a nossa morte. E o sentimento do prazer vem para multiplicar a vida. Por exemplo, olha só questões que trazem prazer. Comer traz prazer, fazer sexo traz prazer, dormir costuma trazer prazer para a maioria das pessoas, para algumas não. Logo, o corpo quer que a gente repita isso. A mente quer que a gente repita isso. E a mente quer que a gente evite isso. Eu chamo sempre de emoções limitantes e não de emoções negativas. Porque todo sentimento, toda emoção tem uma intenção positiva. Vamos pegar o medo como exemplo. O medo vem para evitar que você não morra, já falei isso diversas vezes, logo a intenção é boa. Porém, nós da PNL chamamos isso de sentimento limitante, porque ele limita você, ele te coloca um bloqueio, um limite. Uma pessoa que não tem medo nenhum, ela vai se expor a riscos desnecessários. Por exemplo, um motociclista. Um motociclista que não tem medo, que não tem limite, nada, zero, poxa, ele vai correr muito risco de acidente. Entretanto, um motociclista que tem medo em excesso provavelmente vai deixar de ser motociclista porque tem tanto medo de se acidentar, de morrer, que vai evitar isso a todo custo. Logo, o sentimento limitante, a emoção limitante vem para colocar um limite. Quando o limite está excessivo, você para. Ele vai paralisar você. Quando o limite está no limite ideal, ele vai garantir a sua segurança, mas não vai paralisar você. Uma das metas do método é justamente ensinar você a colocar o sentimento limitante, a emoção limitante, no limite ideal. Aí você me ouve falando de emoção e de sentimento, então talvez você esteja se perguntando, qual é a diferença de emoção e sentimento? Eu considero a seguinte definição. Tem várias definições por aí, eu considero da seguinte forma. Emoção é uma reação automática do corpo sobre a qual nós não temos controle sobre o seu surgimento. Nós conseguimos controlar a sua permanência e a sua intensidade, mas nós não temos controle sobre o surgimento. Olha um exemplo básico, o susto. Normalmente as pessoas não escolhem se assustar. O susto simplesmente vem. Ele vem, você tem aquela reação e pronto. Depois ele passa. Mas você pode se educar para se assustar menos? Sim, você pode. Você pode se educar para se assustar com menos intensidade? Vou pegar um exemplo pessoal. Às vezes eu me assustava muito quando as pessoas gritavam perto de mim. Hoje, toda vez que eu escuto um grito, depois de educar a minha mente, meu cérebro simplesmente fala o seguinte: houve um grito. O que será que aconteceu? Aí ele vai observar. Na maioria das vezes não é nada. Na maioria das vezes é só alguém que exagerou em alguma reação, só isso. Mas eu aprendi isso na prática, e você também vai aprender a educar as suas reações automáticas, ou seja, as suas emoções, para que você não exagere também nas suas reações. Ao mesmo tempo, no método 100, você vai aprender a não permitir que essa emoção se mantenha por mais tempo do que o necessário. Por exemplo, a ansiedade, que é tão comum.
um processo tão comum, ela é absolutamente necessária para a nossa sobrevivência. Todo mundo precisa de um pouquinho de ansiedade para sobreviver. Por quê? Ela nos instiga, ela nos faz reagir, tomar uma atitude. Então, todo mundo precisa de um pouquinho de ansiedade. Qual é o problema, então, da ansiedade? O problema é que a maioria das pessoas não consegue fazê-la diminuir ou parar. Não consegue encerrar a ansiedade sobre aquele assunto. Aí ela fica dias e dias, ou meses, ou anos, alimentando aquilo ali e passando por toda a reação hormonal, a reação química do nosso corpo diante daquilo, e isso, ao longo do tempo, vai fazer mal. Por isso existem tantas pessoas passando por situações incômodas relacionadas à ansiedade e principalmente ao transtorno da ansiedade. Transtorno da ansiedade generalizada, que sim, precisa de um auxílio psiquiátrico, precisa de um auxílio psicológico. O curso, é bom deixar bem claro desde já, o curso não isenta você de procurar um profissional de saúde. Não isenta você de procurar um psicólogo, ou um terapeuta, ou um psicanalista e um psiquiatra, se for necessário. Não isenta você de procurar ajuda médica, inclusive num dos vídeos preparatórios para o Método 100, eu vou dizer que é muito necessário verificar a questão médica, hormonal, verificar se você precisa de uma suplementação, mudar a alimentação. São detalhes que eu vou citar no outro vídeo, mas o método não isenta você disso. Para controlar a ansiedade, você precisa aprender técnicas, mas controlar não significa zerar. Controlar significa reduzir ao mínimo. Se você precisa de uma ansiedade nível 1, não precisa de uma ansiedade nível 10. Se você precisa de um estresse nível 1, não precisa de um estresse nível 10. É isso que você vai aprender a equilibrar na sua vida. Não alimentar mais de sentimentos limitantes do que você precisa. Coloque um limite no sentimento limitante, tá bom? Na emoção limitante. Mas eu estava dizendo a diferença entre emoções e sentimentos. Emoção, então, é essa reação automática que surge no seu corpo para que você tenha uma atitude, tome uma atitude. Sentimento, normalmente, é derivado da sua interpretação, ele não é automático. É algo alimentado, é algo derivado, é algo que você vai analisando, vai pensando e vai gerando a sua reação, mas não é automática. É uma reação condicionada. Você foi condicionando ao longo da vida. Como é que você gerou esse condicionamento? Através de tudo que você viveu, de tudo que você aprendeu. Então, você aprendeu numa fase da sua vida que certa situação é triste. Logo, quando você passar por algo similar, ouvir algo similar, você já vai gerar tristeza. Mesmo caso com alegria. Você condicionou sua mente para acreditar que algo é alegre. Logo, você vai passar por aquela situação e vai gerar o sentimento da alegria. Um exemplo disso é o lazer. Cada pessoa tem um tipo de lazer que causa prazer. Por exemplo, algumas pessoas sentem lazer, prazer, ao tomar uma bebida alcoólica. Outros já não gostam de bebida alcoólica. Qual a diferença dessas pessoas? Uma aprendeu a fazer isso e associou prazer a isso. A outra não aprendeu, não associou prazer ou até associou dor a isso. Experiência de vida. Ela experimentou, numa fase da vida dela, uma situação incômoda relacionada a esse assunto, logo ela associa ali o sentimento de tristeza, de raiva, culpa, vergonha, medo. Isso vai trazer dor. No final das contas, não importa se é sentimento ou se é emoção. O importante é você assumir o controle disso. Você ter o controle disso. E depois, no outro vídeo, eu vou explicar o que é controle, para você entender o que especificamente eu quero dizer com controle mental e emocional. Assista o nosso próximo vídeo, que você vai entender melhor ainda esse assunto, tá bom? Muito obrigado e até lá.